Boa tarde! Bom, vamos para a nossa aula de álgebra. Hoje a gente vai ver um pouco sobre expressão algébrica, mas antes da gente começar revisando esse assunto, lembrando que esse é o assunto do 8º ano, a gente está revisando essa semana ainda assuntos relacionados ao 8º, semana que vem que a gente vai começar com conteúdos novos, tá certo? Então, antes de a gente iniciar, vamos primeiro lembrar o que seria uma expressão algébrica. Expressão algébrica pode vir ser representada, primeiramente, ela vai ter algo conhecido, algo desconhecido e alguma propriedade matemática, ou seja, adição, multiplicação, soma, subtração, ok? Então, aqui, se eu tenho 4x, quem seria meu termo desconhecido? Meu termo desconhecido seria o x, que é a nossa incógnita, tá? Algo que a gente não sabe. E qual seria o valor conhecido? Seria o 4, ó, que a gente sabe que o 4 vale 4. Outro exemplo de expressão algébrica. Vamos supor que eu tenho 4x mais 3. Quem seriam aqui, ó, os meus números conhecidos? Seria o 4 e o 3. E quem seria meu valor desconhecido? Seria o x. E a minha propriedade seria a adição, tá certo? Então, na nossa expressão, geralmente a gente vai encontrar isso. Valores que a gente não sabe quem são, a gente geralmente utiliza letras. O mais conhecido é x, y, às vezes n, tá certo? Outro exemplo, se eu tiver x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Quem são meus valores desconhecidos aqui, ó? X ao quadrado, x e y ao quadrado. Meu conhecido quem é? É o 2. Então, normalmente, a gente nos deparamos com isso nas expressões algébricas, tá? E o método de representação, como é que pode ser? O primeiro método pode vir, ó, quando eu falo para vocês assim, a gente não sabe qual é o valor desse número. Um número, como é que eu posso representar? Posso representar por uma letra, um X, um Y, um Z, um R, um N, um M, um B, certo? Geralmente a gente utiliza esses unitariamente. E quando eu falo assim, o dobro de um número, eu não sei quem é esse número, estou falando o dobro de um número, mas eu não estou falando quem seria. Então, eu posso escrever, ó, o dobro sempre a gente sabe que é 2 vezes alguma coisa, ou seja, pode ser 2 vezes x, ou 2 vezes y, isso aqui é um y, tá? Ou 2 vezes z, e por aí vai. E quando eu me refiro o triplo de um número, ou seja, é 3 vezes esse número que eu não sei quem é. Então, a partir daqui eu começo a usar as letras, porque é um termo desconhecido, tá? Que eu não sei quem é. Ou quando eu tenho, pode ser também 3y, tá? E quando eu começo a falar a metade de um número, a metade eu sei que eu posso escrever, ó, x sobre 2, porque uma fração é uma divisão. E quando eu me refiro metade, eu tenho a ideia que é dividindo para 2 pessoas, ou seja, metade daquilo. Se eu tiver uma barra de chocolate, eu sei que a metade dela, eu divido ela no meio. Então, eu coloco aqui x sobre 2 ou y sobre 2, tá? Para representar a metade de um número que eu não sei quem é. E se eu falasse para vocês, ó, quinta dica, a quinta parte de um número seria o quê? Poderia ser x sobre 5, porque eu também não sei quem é que era a quinta parte desse número, tá? O quadrado de um número, como é que eu posso representar? É só eu colocar uma letra, porque eu não sei quem é esse número, estou dando um termo desconhecido, elevado ao quadrado. E se eu falasse o cubo de um número, poderia ser o quê? X elevado a 3, que o cubo é 3, tá? Então, aqui são algumas representações que a gente utiliza usando as incógnitas para poder falar um termo que a gente não conhece, um termo desconhecido, que a gente tem na nossa expressãozinha algébrica, tá bom? Agora, bora ver o valor de uma expressão algébrica em relação a número. Eu quero um valor numérico agora. Vamos supor que eu tenho uma expressão 4
x e y elevado ao quadrado, certo? E eu sei que o valor do meu x é igual a 2 e y é igual a menos 3. Ou seja, esses meus termos desconhecidos não vão ser mais desconhecidos, porque eu acabei de aderir, valores para eles. Então, vamos repetir, só que ao invés de colocar x e y, a gente vai colocar quanto vale cada um. Ou seja, vai ser 4 vezes 2, que é o valor do x, vezes menos 3, que é o valor do y, elevado ao quadrado, tá? Quanto é que seria isso? Bora ver? Primeira coisa, a gente vai ter que resolver quem está dentro da nossa potência, tá? Que não ficou assim, 4 vezes 2 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Esse número elevado ao quadrado é uma potência. Como é que eu posso resolver isso? Anteriormente, a gente tinha visto que qualquer número negativo, sempre que eu for levar alguma potência que seja par, por exemplo, que são números pares, números que terminam com 0, com 2, com 4, com 6 e com 8. Sempre esse valor dessa potência vai ser positivo, tá? Então, aqui vai ser 4 vezes 2, e o valor dessa potência aqui, vai ser igual a 9, porque vai ficar menos 3 vezes menos 3, ou seja, 9. Então, aqui vai ser igual a 9. Agora, calculamos, Quanto é 4 vezes 2? 8. E 8 vezes 9 é igual a 72. Então, tá aqui o valor da nossa expressão algébrica. Tá bom? Aqui está sendo um pouco mais simplificado, porque se trata de uma revisão do 8º ano, tá? Não é um assunto novo do 9º ano, é uma revisão em relação ao 8º. Agora a gente vai ver um pouco sobre monômio, porque nas nossas expressões algébricas, elas também são classificadas em monômio. Monômio, binômio, trimônio e por aí vai, tá? Quando a gente tem ideia de mono, a gente tem ideia de um termo, tá? E esse termo, ele pode vir com o quê? Com o nosso coeficiente e nossa parte literal. Tia, o que é isso? Pelo amor de Cristo, tia, eu não tô entendendo nada. Como é que eu posso escrever isso? Por exemplo, se eu tenho menos 2 e y, o nosso coeficiente sempre vai ser o número, E a nossa parte literal sempre vão ser o quê? As letras. Parte literal, lembrem de literatura, lembrem que eu posso ler, lembrem de letra. E coeficiente, lembrem de números. Números são coeficiente e parte literal são as letras. Ok? Então, o monômio sempre vai vir com isso. Uma parte literal e um coeficiente. Exemplo, menos 8. X, coeficiente e parte literal. Às vezes, vocês podem encontrar um monômio que ele venha só com coeficiente ou só com a parte literal, tá? Por exemplo, XY. Eu só tô vendo letra aqui, tia. Pronto, é um monômio, tá? Um monômio só com a parte literal. Não tem problema de vir duas letras diferentes. Ele é apenas sozinho, monômio, porque não tem nenhum outro termo somando ou subtraindo com ele. Então, ele é mono, sozinho. Ele segue carreira solo. Ok. Vamos tentar separar coeficiente e parte literal. Vou botar aqui C de coeficiente e aqui parte literal. Belezura. E aqui o nosso número. Se eu tiver 8, qual é o coeficiente? O coeficiente é 8. E a parte literal? Não tem. Se eu tiver menos y, qual é o meu coeficiente? Que é o meu coeficiente? Não tem. Ou seja, o nosso coeficiente não tem. Não tem. Lembrem comigo. As letras, os números, ele tem um best friend forever. Quem seria ele? Seria o número 1. Então, toda vez que vocês verem a letra, achar que ela tá sozinha, o best friend forever sempre está lá. Que quem é? É o 1. Então, coeficiente de menos y é a mesma coisa de ser menos 1. E a parte literal? O y, tá?
Se fosse o x, quem seria o coeficiente? 1. Porque quando a letra tá sozinha, eu sei que tem um aqui, ó, ao lado dela, tá? Seguindo firme, ó. Tamo aqui, x, estou aqui junto contigo. E quem é a parte literal é a letra, que no caso é o x. Ok. Outra coisa que eu quero tentar relembrar é classificação, diferenciar monômio de binômio, certo? A gente precisa ter ideia que binômio é ideia de duas coisas, tá? Como se eu estivesse adicionando dois monômios. Então, por exemplo, aqui, ó, eu sei que x é monômio, só tá com a parte literal. Se eu botasse um 2, eu sei que é monômio, só tá com a parte do coeficiente, tá sem a parte literal, ok? Então, se eu fizesse isso daqui, ó, x mais 2, eu tô fazendo o quê? Eu tô adicionando dois monômios, estou utilizando uma operação matemática, que no caso aqui é a adição. Então, esse termo aqui vai ser binômios, ou seja, a junção de dois monômios, ó. O primeiro monômio só tá com a parte literal e o segundo binômio, o monômio, tá só apenas com o coeficiente, ou seja, eu adicionei. E quando eu envolvo operação aqui, ó, eu sei que já são junção de dois monômios, e por isso que ele vai ser chamado de binômio. Ok, vou deixar uma atividadezinha aqui, por favor, tente fazer. Se caso não conseguir, entre em contato comigo, tira dúvidas que a gente vai resolver, tá bom? Tenha uma excelente tarde, até a próxima!